do seu carro. Durante um período de um ano, ela recebe oração de proteção no trânsito. E essa oração é acompanhada por um adesivo que a pessoa cola no vidro do seu carro, através do qual ela é reconhecida como pessoa adepta da Seitonoye e que está sendo abençoada por essas orações diárias de proteção ao carro dela. É interessante. Com certeza. Em relação às religiões que sofreram influência, a Seitonoye sofreu influência do cristianismo. A gente reparou nas pesquisas, a gente reparou sobre meditação, sobre um perfil zen. Nessa reunião específica, a gente não sentiu uma interferência significativa das religiões. Em que rito, mais ou menos, essas influências aparecem? Elas são mais evidentes? Por exemplo, a Seitonoye é alicerçada em 3 religiões. O cristianismo, na fé em Deus único, e na importância de Cristo como sendo o mensageiro de Deus que trouxe para a face da terra os seus ensinamentos. Nós temos, e o cristianismo tem uma influência muito grande na parte doutrinária da Seitonoye. Nós temos o budismo, que também influenciou a Seitonoye no tocante ao quê? A crença no karma, enquanto fenômeno, você tem a lei do karma, que é originária do budismo, e a ideia também da reencarnação. São 2 itens fundamentais do budismo. E do shintoísmo, os rituais, porque no Japão todo mundo nasce shintoísta. É a religião oficial do Japão. O shintoísmo é uma religião que se funde com a mitologia japonesa, uma vez que não tem uma crença em Deus único, ela é politeísta, e a crença é que Deus se incorpora em todas as coisas da natureza. Por exemplo, no shintoísmo você tem o Deus da natureza, da floresta, da água, do rio, das árvores. E então nós temos na Seitonoye, na prática, os rituais no Japão são shintoístas. Por as cerimônias de purificação, as cerimônias de casamento, seguem um procedimento shintoísta. No budismo, no Japão, o ritual de cerimônia de homenagem aos antepassados, temos reencarnação, então os antepassados continuam no mundo espiritual desenvolvendo-se. Então, como herança do budismo, na Seitonoye temos as cerimônias de homenagem aos antepassados, popularmente chamado culto aos antepassados. E do cristianismo já não temos um ritual significativo na Seitonoye, mas temos a doutrina. Está claro? Com certeza, era uma dúvida que surgiu. E durante a reunião nós ouvimos muito fazer menção ao sol. A gente queria saber como o sol pode atuar na vida das pessoas, quem é adapta a O sol representa a vida. É aquilo que o professor Gabriel falou sobre se vivamos segundo os princípios do relógio do sol. O sol, sendo vida, ilumina todos nós, nos dá vida, alegria, disposição. O que é o princípio de seguir o princípio do relógio do sol? O relógio do sol é uma ponta que você fica no chão e a sombra dessa barra ou dessa madeira, ela indica o horário. Só que esse relógio de sol só funciona nos dias ensolarados. Não funciona à noite e nem funciona em dias chuvosos. Ou seja, na nossa vida temos que marcar apenas momentos de alegria. Não guardar mágoas de tristezas, nem ressentimentos, ódio de momentos tristes. Então o princípio do relógio do sol significa marcar apenas momentos felizes. E o passado ruim, você descarta como desintegração do karma já extinto. E existe alguma frase, algum pensamento célebre, por exemplo, no catolicismo, amai-vos e respeitai-vos. Aqui no Seitonoye tem alguma frase? Nós temos o dogma. Dogma o que é? É a verdade suprema e imutável de qualquer religião ou ensinamento. O dogma da Seitonoye, assim registrado no Japão, é: o homem é filho de Deus e Deus é amor. É o nosso dogma, a verdade suprema e imutável. Conceito de pecado, já que a gente teve a influência do catolicismo, de pecado e punição. Então, assim, existe para uma pessoa que está seguindo os caminhos incorretos, por exemplo, mesmo que seja opção dela, existe alguma punição para isso? A crença no pecado, para nós, ela existe, mas não no patamar divino. Ou seja, não é Deus que observa todos, que julga os errantes e que determina a eles punições. No nosso entendimento, Deus é amor e somente amor. Numa esfera mais abaixo, nós temos o fenômeno no qual prevalecem as leis espirituais, mentais e materiais. Então, nesse campo do fenômeno, aí sim, a mente humana exerce influência e ela, não Deus, mas a mente humana é que cria a ideia de pecado
de remissão do pecado, o resgate do pecado e a punição. Então não é Deus que julga, não é Deus que pune, mas é sim a mente do homem, que observando que a sua conduta não é condizente à sua natureza verdadeira e filha de Deus, essa própria mente cria no mundo fenomênico situações nas quais as pessoas vão ter sofrimentos, doença, acidentes, problemas, não como um castigo divino, porque Deus não castiga, mas sim como um freio da própria mente da pessoa que, buscando corrigir-se por dentro, projeta na sua vida situações negativas. Que a pessoa, ao encará-las com alegria, gratidão, docilidade e muda o seu interior, deixa de ser egoísta, deixa de ser medrosa, deixa de ser rancorosa, mas agradece a tudo, abençoa a todos e sente-se mais alegre, então ela transmigra esses karmas negativos, tornando a sua vida uma forma de aprendizado e assim ela se aproxima de Deus e alcança a purificação espiritual. Dessa forma não há representação do mal, como o diabo ou... Não. Uma vez li no muro de um imóvel, o diabo não existe, por isso é tão forte. Ou seja, a figura do diabo, demônio ou do inferno é uma metáfora, que é uma forma de linguagem figurada, criada pelas igrejas da época para servirem de freio da sociedade humana. Não que Deus tenha determinado isso. Deus é amor, né? Inclusive, passagens bíblicas, quando lidas numa ótica religiosa tradicional, nos dão a entender que Deus reprime, que Deus faz essas coisas, mas não é verdade. Deus é amor, somente amor. Deus liberta. O amor liberta, não aprisiona. Se aprisionar, o amor não é mais amor, é apego. E um pouquinho sobre a origem histórica. Nas nossas pesquisas, a gente vê algumas divergências sobre a origem científica. A gente, falamos com os professores, pesquisamos, ainda compramos algumas revistinhas que estão vendendo lá. A gente queria um ponto final em relação à origem histórica. Foi do Japão. A Seicho-no-Ie originou-se a partir da revelação divina do nosso mestre e fundador, Masaharu Taniguchi. Masaharu Taniguchi, ele era uma pessoa normal da sociedade, de família humilde, que estudou, formou-se em língua inglesa, trabalhou como tradutor em uma empresa americana de óleos e que seguia uma seita religiosa chamada Oomoto, de origem budista. E no momento da sua vida, ele começou a questionar algumas coisas na vida humana, escrevendo inclusive um livro chamado Crítica a Deus. Se Deus é amor, por que ele deixa os homens e seus filhos sofrerem? Que Deus contraditório é esse? Começou a se perguntar sobre essas coisas, se questionar sobre essas coisas. E no momento de profunda meditação, veio-lhe a inspiração de Deus, dizendo que o homem é perfeito, o homem, a doença não existe, o homem é filho de Deus e Deus é amor. A partir dessa inspiração divina, ele começou a escrever uma coleção de livros chamado A Verdade da Vida. Então, a partir desse momento, da publicação da primeira revista chamada Seicho-no-Ie, é que tem determinada a data oficial de fundação da Seicho-no-Ie, que é 1º de março de 1930. E a Seicho-no-Ie tem alguma vertente? Várias linhas que podem ser seguidas ou ela é única? Não, Seicho-no-Ie é ensinamento de vida prática. Enfim, ela não tem um livro único que deve ser interpretado pelas pessoas, que mudam de acordo com a época, a situação ou até a vontade das pessoas. Então ela tem publicações, são mais de 500 obras publicadas, e a leitura dessas obras constitui o estudo do ensinamento. Um dos ensinamentos que nós vimos é que a matéria e a mente não existem. Isso foi uma questão que ficou muito no ar ali no mundo. Você consegue dissertar um pouco disso? Você tem dois planos. O plano da imagem verdadeira, que é Deus e o que vem de Deus, e o plano do fenômeno. Que, imagine só você, o mundo, o universo formado por 7 dimensões. São 7 dimensões. Primeira, segunda e terceira dimensões são as dimensões da matéria. Altura, largura e profundidade. Tudo você tem uma altura, uma largura e profundidade. Eu também. Altura, largura e profundidade. Então o mundo da matéria, ele é tridimensional. E nós captamos o que é tridimensional com o nosso corpo carnal pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. A quarta dimensão já não é mais captada pelos 5 sentidos, que é a dimensão da mente, a quarta dimensão, em que prevalecem as leis mentais, que exercem forte influência na nossa vida cotidiana. Lei da causalidade, lei da atração dos semelhantes. Nós temos a quinta dimensão, que é a dimensão do espírito, ou seja, é onde estão
manifestando vibrações das nossas almas, nossos espíritos. E lá prevalecem as leis espirituais. Então, da primeira dimensão à quinta dimensão, nós temos as dimensões do fenômeno, que é um campo dimensional em que tudo muda, tudo é relativo, tudo se transforma. A partir da sexta e sétima dimensões, nós temos o mundo criado por Deus. E a sexta dimensão é a dimensão do amor, e a sétima dimensão é a dimensão da vida. Então, sexta e sétima dimensões são dimensões num outro patamar dimensional, que são dimensões de Deus. E o homem vive, mulher também, ao mesmo tempo, essas 7 dimensões. Eu, aqui e agora, estou vivendo 7 dimensões. Meu corpo carnal, 3 dimensões. A minha mente, a quarta, mas você não enxerga. A quinta, espiritual, também está aqui, mas não enxerga. E as 7 dimensões, a minha essência, também está aqui. Mas não dentro do corpo, mas sobreposto. Tenho aqui 2 livros. Assim, se eu fizer isso, você chegará apenas no primeiro. E pensará, tenho só um livro aqui na frente. Mas na verdade, eles estão sobrepostos. Assim são as dimensões da nossa vida. Você enxerga apenas o que é físico, mas atrás do físico tem outras dimensões invisíveis aos seus olhos. Para a gente finalizar, somos um grupo na faixa etária de 20 anos. Já? Obrigada pelo já. E estamos fazendo trabalhos em relação à religião, conhecendo. Que mensagem você teria para passar para a nossa sala e para o grupo também? Bem-vindos. Um poema do mestre Taniguchi, chamado Idealize um Sonho, que diz: jovem, não importa a sua idade, idealiza um grande sonho. Um sonho tão grandioso como o céu. O teu sonho transcenderá o teu corpo, subirá e crescerá e se expandirá além. Através das asas do sonho, os jovens avançam e os velhos se renovam. Jovem, não te permita cair. Mesmo que problemas surjam na sua vida, transporte esses problemas para um campo onde ele merece estar, que é o campo do desafio, e supere-os e viva feliz. Todos nós, enquanto jovens, eu também sou jovem, nascemos com uma missão maravilhosa, manifestar o amor ao próximo. Temos capacidade e talento para isso, então vamos exercer a capacidade que é infinita, o talento que é individual, para ser as pessoas felizes e úteis aos nossos semelhantes. A começar por nós mesmos, amemo-nos mais, olhe para o espelho e se goste mais, abrace-se mais e goste das pessoas que convivem com você na sua casa, no trabalho, na faculdade, enfim. Não é para sair por aí para Casa Felipe beijando todo mundo, na Paulista beijando, não é isso, mas é querer o bem das pessoas. Oferecer-lhes o que tem de melhor, que são seus bons sentimentos, suas boas palavras. E é isso, câmbio. Muito obrigada, senhor. Muito prazer, a gente gostou muito. Obrigado.